Fala, minha gente! Sejam bem-vindos! Vamos aí para mais um vídeo do Pintura Relâmpago. Aqui é o Davi Calil e eu estou continuando hoje a ilustração da Ana Saito, o projeto do webcomic, que agora vai ser impresso, do Diego Sanches, né? O autor, vocês vão encontrar os links aí na descrição do vídeo. E eu estou partindo para a etapa final, que é aquela coisa. Agora eu estou adentrando nas áreas de opaco. Eu não sei exatamente se consigo dar até o último toque dessa ilustra nesse vídeo, por causa de tempo mesmo, né? Porque o opaco ele requer um certo... como é que eu posso dizer? Toma muito tempo misturar a tinta, preparar a cor, né? Ele acaba rápido, sem preparar de novo, é uma tinta densa, né? O opaco com menos água agora, né? Branco, a cor e bem pouca água, a tinta mais densa. Antes de eu começar, dar alguns recadinhos rápidos aqui. Primeiro, eu estou usando uma parte do YouTube, do canal, que eu nunca usei, não sabia nem que existia, para falar a verdade, que chama Comunidade, que é tipo um blog. Dá pra postar um monte de coisa, então eu vou postar processo, vou tirar mais dúvidas lá, dá pra postar link de outros vídeos que me inspiram, que eu aprendo coisas. Então, tem aí a comunidade, eu nunca uso, nem sei direito. Eu vou começar a ver melhor, até dos canais que eu sigo, porque eu realmente não clicava lá. Então, pra vocês saberem, eu ativei essa parte, estou fazendo uns posts lá, e vocês podem ver outras coisas, principalmente o processo de pintura digital meu, que eu acabo não mostrando no canal. Ali dá pra eu mostrar algumas coisas. E outra... que também estou colocando lá dos cursos de férias da Quanta que estão para começar, e eu tenho alguns cursos que eu dou nessa semana de férias de pintura, de desenho estilizado, de color script, né, que é a corpo na narrativa. Então, se alguém também tiver interesse, for vir para a Quanta fazer algum dos cursos de férias e quiser fazer algum comigo, eu vou colocar as informações também ali nessa comunidade do YouTube. E para quem uso o Instagram, @DaviCalil, é o meu Instagram, também eu posto bastante coisa lá. Beleza? Deixa eu começar até pra tinta não secar aqui. E beleza. O que eu vou fazer, inclusive na comunidade eu vou postar o sketch digital que eu fiz dessa pintura, antes de fazer o final. Vocês podem olhar lá depois. Então agora eu vou começar a tinta densa, né? Mais seriamente mesmo, assim. Então, a minha ideia com a tinta densa sempre é usar pouca água, né? Então você vê que estou limpando o pincel aqui, mas já vou... a água mais para quebrar um pouco da dureza da tinta. E qual que é o desafio diferente da maioria dos vídeos de pintura que eu postei aí, que rola aqui? É a ausência de uma referência, certo, galera? Isso aqui é uma ilustra. Diferente de uma releitura ou de um trabalho de estilização que eu faço a partir de foto, esse trabalho ele não tem uma referência para eu seguir. Então a referência é o quê? É o meu desenho original, meu concept, da ilustra, da composição, e um sketch digital que eu faço geralmente no meio do caminho. Eu pego no Photoshop mesmo, abro essa imagem e coloco as coisas que eu quero fazer no gouache, só que no Photoshop. Daí, depois, eu venho de novo pro papel e finalizo do jeito que eu imaginei ele no Photoshop. E lógico, daí quando você vai pro papel mesmo, que é pra valer, a coisa fica diferente. E não é que eu faço uma ilustra finalizada no Photoshop também, tá? É uma espécie de sketch digital. E vou falar, ajuda muito a ter confiança na hora de fazer a pintura, né? Então eu vou postar o sketch digital que eu fiz dessa pintura para vocês verem lá nessa comunidade aí do YouTube. É engraçado, que eu achei divertido, que me lembra o blog. Na época
que a gente usava blog, antes das redes sociais terem surgido. Para quem já era nascido aí nesse período da história, vai lembrar. Então vejam que agora a minha preocupação, por enquanto, não é tão com os personagens, mas com a questão atmosférica. Então, por exemplo, eu quero que tenha uma fumaça aqui, né? Eu vou definir daqui a pouco melhor o desenho, mas eu estou trabalhando uma fumaça, um efeito atmosférico aqui. Então, como eu disse, às vezes esse processo toma mais tempo do que eu imaginava. Juro pra vocês, mesmo com 87 anos de pintura, não é sempre que eu consigo prever. Assim, um dia pintando eu consigo fazer o que eu tenho que fazer, né? Uma pintura dessa, possivelmente. Mas falar, pô, em 1 hora eu vou acabar, que é o mais ou menos, não é nem o tempo que eu tenho do vídeo, já é mais difícil, né? Porque, como eu falei, se tem uma referência, você pega e vai direto pro assunto que importa. É isso que eu faço em aula, geralmente. E a pintura fica com uma cara meio de inacabada, fica meio sketch, mas que é legal também, eu gosto. Agora, quando é trabalho pessoal, assim, tem um outro envolvimento, parece, com o resultado. O resultado não é uma coisa que eu já sei o que eu vou fazer exatamente, mesmo tendo um sketchzinho digital. Eu vou descobrindo um pouco também, porque por mais planos que eu faça, a pintura sempre apresenta umas surpresas para o caminho, que se você souber aproveitar na hora que surge, deixa o seu trabalho mais interessante, mais, pelo menos o que eu sinto com o meu, mais original, às vezes, né? Uma mancha, uma coisa que eu não faria intencionalmente, mas no meio da pincelada surgiu e você pega, aproveita que aquilo apareceu ali e integra com o trabalho, né? O opaco tem que tomar um pouco de cuidado também, porque ele é mais agressivo ao desenho. Se eu entrar com ele muito densão, atropelando tudo, existe uma chance dele engolir o meu desenho. Isso também, né? Toma mais tempo e vocês vão sentir conforme avancem para esse tipo de trabalho com a pintura de vocês. Quando tem um ambiente para compor, né? Uma atmosfera, que é o que eu estou fazendo aqui. Geralmente também pintura de retrato, a atmosfera, o ambiente é mínimo, quase. O que rola mesmo é a figura. A figura estando completa, né? Aqui não. Aqui a conversa é outra. É importante, inclusive, né? Não ficar só trabalhando com referência, ficar só fazendo releitura, essas coisas, e partir para inventar um pouco mais, para planejar, para não usar, para lidar com a treta conforme a coisa surja. Eu faço muito plein air, né? Não faço tanto hoje em dia, mas não consigo, não dá tempo de fazer tudo. Mas já fiz muito e gosto, e quando eu posso eu faço. Que é pintar ao ar livre, e isso ensina bem a lidar com essas adversidades. Porque pintar paisagem ao ar livre, com a luz do sol mudando, com vento, com coisa, te põe para encarar melhor essas questões. Deixa eu ver aqui. Tá começando a criar essa atmosfera, né? E tem esse equilíbrio aí que eu estou tentando colocar também, mais ou menos, entre o
quente e o frio, né? O azul e o vermelho, alaranjado ali. Ó, vou colocar agora aqui umas pinceladas de opaco, tá vendo? Eu sei que vai secar isso aqui depois e não vai cobrir completamente. Mas reparem que eu tô colocando, atravessando. Eu preciso que algumas dessas manchas atravessem sobre ela. Porque daí quando eu voltar com a arte final nela, vai aparecer melhor. Quer dizer, eu vou saber o que eu quero que apareça, o que eu não quero que apareça, e essa sensação de névoa vai ficar mais legal. Como eu falei, depois eu ainda vou vir dando um tratamentozinho aqui de achura e tal. Deixa eu pegar agora e começar a fazer o oposto, que é a luz nele, na parte de cima, que é meio complexa. Deixa eu ver se consigo misturar aqui. Essa luz dele de cima vai ter bastante amarelo e branco. Mas eu preciso migrar também para uma coisa que pareça um laranja. Então o magenta se faz necessário em alguns momentos. De novo, falei isso, lembrei do Magenta King. Vai um abraço, já mandei muitos abraços pro Magenta. Toda vez que eu falo Magenta, eu lembro do Magenta King, que é o meu amigo ilustrador, desenhista, gato e muito gente boa. Porque, como eu falei, o magenta se faz necessário, sempre necessário o magenta, mas aqui na pintura, às vezes, o magenta tem que estar na medida certa. Por quê? Então, tá vendo que eu criei? Deixa eu ver se dá pra ver aí. Dá. Olha aqui, ó. Olha a minha passagem da luz, do magenta indo pro amarelo com branco, como fica. Sabe, eu já vou prevendo um pouco. Então, por quê? Porque eu vou partir desse magenta, deixa eu começar por aqui pra ver, ó. E vou marcar uma luz nele. Acho que isso aqui vai dar pra começar. Destacá-lo do fundo. E agora aqui é importante o plano, né? Tá bem definido. Depois eu vou vir mais para o amarelo ainda, com essa sensação de luz. Mas não dá para tacar a luz em cima desse vermelhão do kimono dele, entendeu? Então eu estou preparando a base, ó, para receber a luz com esse begezinho que é mais sem graça. Mas pelo menos ele vai preparando o terreno. Uma dica legal agora, assim, para quem não está acostumado a pintar, começar a pensar nisso. Sabe esse vermelhão que eu coloquei na silhueta dele? Reparem que agora quando eu faço a luz, eu vou deixando uns filetes dele recortados pelo negativo, da mesma forma que um aquarelista faz com a sombra, só que fazendo, quer dizer, com a luz, só que fazendo com a sombra. Então, ó. Eu vou deixar áreas desse vermelho, uma linha desse vermelho. Só que é uma linha feita pelo negativo. O que quer dizer feita pelo negativo? Às vezes o pessoal pergunta aí, o negativo, forma aberta, forma fechada. Negativo é quando... Positivo é quando você dá a pincelada comum, certo? Você quer fazer a mecha do cabelo, você pinta a mecha do cabelo. E você pinta no positivo. Você está pintando o que você está... Você está preenchendo a área que você está pintando. Agora, pintar pelo negativo é quando você trabalha o lado de fora e o vão que sobrou vai dar a mecha do cabelo, por exemplo. Um personagem de cabelo branco. Você põe o fundo preto
E o que ficar de branco é o cabelo do personagem. Então esse cabelo branco foi feito pelo negativo, você fez pelo lado de fora, né? Ficou mais claro? Na pintura a gente usa muito isso. Então, de novo, ó. Eu tô clareando aqui, se liga no kimono dele, ó. Eu vou descer um pouco mais com esse tom. Eu não quero preencher tudo, mas eu vou acertar essa parte agora. E eu vou tomar cuidado para não preencher a área do vermelhinho, do traço. E reparem, tem que estar sempre fazendo tinta nova, viu, gente? Para continuar pintando. Eu vejo que o pessoal às vezes simplesmente vai pondo água e colocando a tinta, não adianta. Daí fica ruim mesmo. A água ela dá transparência, então você precisa pôr tinta nova na paleta. Você precisa na mistura. Senão ela não vai se impor, senão a tinta não vai aparecer. Vai secar e vai virar vai escurecer, vai secar e não vai ficar legal. Tá vendo? Pegar mais amarelo, mais magenta. Daí mistura, daqui a pouco põe mais branco. E daí agora eu vou recortar também, ó. A silhueta da Ana Saito, eu recorto pelo negativo. Então quer dizer o quê? A arte finalzinha que eu fiz nela vai ficar meio zoada depois que eu der essa camada. Mas eu já sei disso. Eu volto mais tarde. É legal voltar dando uns retoques, né? Até porque daí você já sabe o que precisa mesmo de arte final. Às vezes eu até cubro umas áreas da linha e fica bom só cor com cor, daí quando eu volto para dar o retoque eu não ponho arte final naquela parte. Faz sentido isso para vocês? Você coloca bastante arte final no começo, depois você vai vendo o que precisa mesmo. Às vezes nem precisa em tudo. Ainda mais quando mescla com mancha de pintura, costuma não precisar tanto. Porque a mancha da pintura já faz um pouco do trampo da arte final, né? Olha lá, dá pra ver, né? Como ele já tá ganhando uma sensação mais 3D. Imagina que eu vou fazer isso na parte de baixo ainda. Um pouco. Não dá pra colocar volume em tudo também. Uma coisa que tem que fazer daqui a pouco, assim que eu chegar na personagem principal, é colocar a cor local, mais ou menos, né, dela. Que seria a cor da roupa. Por exemplo, a jaqueta dela é amarela, a pele dela tem um outro tom mais bege, a saia dela é mais violeta. Então, a cor local, né, que é a cor das coisas, que agora ela está monocromática ainda.
para ver, né, como a coisa vai ganhando mais volume. Vamos aproveitar agora esse tom. Coloquei mais água, colocar mais branco. Tem que pegar mais branco da bisnaga já já. Mas esse tom aqui, meio bege, ele também casa com essa fumaça. Então reparem que agora eu vou recortar essa fumaça aqui do fundo, para integrar, para criar essa segunda camada. E vai marcar bem a silhueta do vermelho, com magenta ali em cima. Reparem, ó. E agora também, ó, recorto silhueta pelo negativo. Essa fumaça não está passando na frente dele. Então ela não pode interferir na silhueta dele. Só a fumaça que está passando na frente dele que pode interferir um pouco. Que seria mais essa, por exemplo. Entendeu? Camadas, camadas, camadas. Vou pegar mais branco. Aproveitar e recortar esse lado também para não mudar muito o tom. Isso seria mais ou menos uma veladura de opaco, né? Que veladura na pintura a óleo é vir com uma camada transparente escurecendo, geralmente, né? Fazendo sombra. Na aquarela você também usa muito isso, né? Diversas camadas sobrepostas para fazer sombra. Só que aqui dá para fazer luz. Porque a gente vai também... Eu não uso muito isso no tradicional, quando eu faço pintura um pouco mais clássica, releitura. Mas em ilustração é mais engraçado que eu sinto mais liberdade para fazer o que eu quiser. Ó, mas reparem como a silhueta já vai mudando. Tanto a silhueta dela, quer dizer, dele, quanto a silhueta da... Silhueta não, né? A forma do fundo. Né? O vermelho agora ficou nessa faixa, ele não está ocupando tanto. Parece que ele até valoriza mais. Beleza, agora eu vou adensar a tinta e vou ainda continuar nessa faixa aqui. Mais um pouco. Aproveitar que tem um brancão reforçado aqui, ó. Catar junto com esse amarelo. Mais um pouquinho do amarelo. Um tiquinho do magenta. Como eu falei, galera, tem que fazer tinta de novo. Não dá pra ficar só usando aqueles restolhos de tinta da paleta, não. E eu tô ligado, por dar aula há muito tempo, que vocês usam o restolho de tinta. Vocês ficam tentando usar... Eu entendo, mas não é questão de esbanjar ou de jogar fora. A gente não tá jogando fora, eu uso também essa tinta. Só que ficar espremendo até a última, sem ficar colocando, sem colocar mais tinta, faz com que perca densidade. Daí começa a ficar... rala a tinta. Não adianta pintar daí com a tinta muito rala. Essa parte, né? Do opaco. Você usa tinta rala no início, para fazer uns efeitinhos, ou para marcar sombra transparente, daí a tinta aguada. Mas aqui tem que usar mesmo. Ó.
vendo? Por isso que ela aparece quando você põe. E não muda muito quando seca. Tem isso também que quem pinta com tinta já deve ter percebido, né? Independente da tinta. Inclusive, se vocês quiserem falar que alguém pinta com tinta e não quiserem falar que pinta com tinta, que é o jeito também que pode ser, não falem, ou evitem, né, pelo menos, falar que foi feito à mão. Sabe quando pergunta, as pessoas, mas isso aí foi feito à mão? Eu sei que não é por mal que a galera fala isso. Mas o problema é que o digital também é feito à mão. A mão que a gente usa para trabalhar. Então, e eu faço questão de reforçar isso, porque, galera, pintar digital é quase igual pintar no tradicional. Você tem que pintar mesmo, não tem... A galera fala assim, ah, esse é a mão, esse é digital, como se a mão fosse... com a tinta, né, fosse muito mais difícil. Realmente, tem um lado mais trabalhoso, mas a dificuldade, a complexidade intelectual para pintar no digital e no tradicional é a mesma. É pintura, é a linguagem da pintura. Igual quem faz pintura com mosaico, com pedrinha. É um trampo ficar quebrando pedrinha colorida para fazer aquelas passagens de tom. Então isso é trabalhoso. Mas pintar mosaico, fazer a cor no mosaico, assim, né, a passagem, planejar e fazer a cor na tinta é o mesmo nível de complexidade intelectual. Então não se refiram. Qual que é o jeito mais legal daí, assim, mais adequado? Mídia tradicional, mídia digital. Ou tradicional. Se fosse pintor tradicional, daí já sabe, já fica subentendido que o tradicional é a tinta. E o digital é o digital, o computador. Ele não importa se for qual software. Software também não importa muito. O que importa é o caso de pintar. Como eu falei, né? Não sou muito purista com essas coisas também. A galera fala do jeito que quiser aí. O que importa é conseguir passar a mensagem pro outro. Mas eu ouço bastante e gera um certo... Não é incômodo, mas você sabe quando você fica assim... Não faz sentido chamar isso aqui de pintura à mão. Já que estamos aí pintando, conversando, né, a gente fala desses assuntos também. Mas como eu disse, né, não é que precisa corrigir a sua tia, sei lá, se falar isso. A galera fala com a melhor das intenções. Mas como eu dou aula, e muitos alunos meus também dão aula, eu percebi já que tem vários alunos que são professores. Uma honra. A gente acaba conversando sobre essas coisas também, né? De como se referir. Porque daí o professor é bom que fale isso em sala de aula. Tipo, evitar que as pessoas se refiram de uma forma meio sem sentido. Como profissional conta mais, né? Quando está numa reunião, mostra um pouco mais da sua visão de arte, de mundo. Ela aparece conforme o vocabulário que você escolha utilizar. Né? Tipo, com os meus amigos desenhistas que eu conheço há 20 anos, eu falo de um jeito. Mas quando eu vou dar uma aula, gravar um vídeo, alguma coisa, eu tento me expressar da forma mais clara e racional e lógica possível, que pintar já é difícil o suficiente pra gente não ter que ficar quebrando a cabeça, entender o que a pessoa quer dizer. Né? Como professor, pelo menos assim, eu penso nisso. Se tem um jeito mais simples de falar, usa ele. Mas se tem palavras que são mais adequadas para dizer certas coisas, por exemplo, valor tonal. Ao invés de falar, clareia ou escurece, eu prefiro conversar sobre valor tonal com o aluno. Que valor tonal é o quê? São as chaves. Chave alta, chave média, chave baixa. Então você não fica no claro e escuro, você pensa em chaves, você pensa em áreas da pintura, em agrupamento de tons.
Então não é tipo, chamar de chave de valor tonal, chave de chave baixa. A gente não está usando esse termo para falar bonito. A gente está usando esse termo porque ele, para profissionais, ele diz mais, ele expressa mais, ele comunica melhor do que falar faz mais claro, faz mais escuro. Que é meio vago, para ser bem honesto. Então, vocabulário, coisa boa. De pensar, adquirir, refletir a respeito das palavras que usa. Às vezes faz uma autocrítica aí e você vê que está usando termos que poderiam ser melhor empregados e passar mais clareza. Isso, como eu disse, para quem tem a necessidade de explicar o próprio trabalho, né? Eu, como dou aula, eu tenho a necessidade de explicar o meu trabalho. Eu preciso, as pessoas perguntam, mas por que você faz isso? Eu tenho que ter uma resposta que faça sentido e que ajude a elucidar o problema. Mas se você é só um artista que desenha para você mesmo, daí a coisa fica mais de como é que você conversa com seus clientes, né? Porque muitas vezes você também vai ter que pegar um briefing, defender uma ideia, né? Às vezes o cliente quer mudar umas coisas que você fica, putz, não gosto dessa mudança. Mas não dá pra bater de frente com o cliente, né? Daí você tem que ter argumento. Se os argumentos funcionarem, forem convincentes, eu já consegui explicar para o cliente, mas eu já consegui também. Já não consegui explicar. E, de novo, mais em publicidade que rola esses conflitos, porque animação, editorial, geralmente eu sentia que tinha alguém que me entendia do outro lado. Com publicidade, às vezes eu não sabia exatamente. A pessoa que estava do outro lado, se ela estava entendendo o que eu estava falando. Provavelmente não. E de gerar resultados assim muito desagradáveis do meu trabalho. E eu pedi para não entrar meu nome. Sei lá, publicidade também ninguém liga, ninguém nem vê, mas no geral você fala, putz, cara, eu não quero meu nome associado a isso. Assim, não sou eu esse trampo. Então é uma coisa. É um conflito, né? Às vezes que algumas pessoas têm. Entre se sentir realizado artisticamente, pleno, como um artista, e trabalhar, pagar as contas para não morar embaixo da ponte, que também não é legal. Então, eu sempre tento separar. E pra mim, eu sou artista mesmo quando eu tô fazendo meus trampos. Tô fazendo uma coisa. Quando eu tô trabalhando pra alguém, geralmente eu esqueço dessa parte artística. Eu falo, beleza, isso aqui é uma transação de um acordo comercial. Eu tenho que ceder o meu conhecimento para aquela pessoa e ajudar a chegar no melhor resultado possível para ela. Não importa direito o que é. Pra mim, eu vou me importar mais quando for o meu. Pelo menos assim eu consigo fazer as pazes com esse assunto, sabe? Do que ficar, mas eu sou um artista, eu tenho que... eu que tinha que falar o jeito que tem que ser, e daí o cliente que não manja nada, muitas vezes vai lá e fala, não, mas eu quero assim, porque fulano pediu. E daí ficar sofrendo por causa disso é meio ruim. Então, como eu falei, uma hora eu cheguei a essa conclusão. Falei, tô fazendo para outra pessoa, é uma pauta, é um não sei o que, não é arte, é trampo. Faz aí, faz o seu melhor, óbvio, né? Eu converso, eu sempre tento justificar, mas isso é mais para eu não sofrer no fim, com o resultado, olhar e falar, puta, não gostei, e tem que... Bom, acho que eu consegui passar a ideia, acho que vocês entenderam. Então, ó, pelo tempo do vídeo e pelo quanto que eu já andei, provavelmente, pra ser bem sincero, não vai dar pra acabar nesse vídeo, porque minha bateria nem aguenta. O celular, uma hora ela trava lá também e acaba. Então, eu não tenho tempo infinito. Mas eu tô achando legal o que tá surgindo, então eu não vou me apressar. Eu vou fazer até onde dá aqui, mais um tempinho, daí eu posto e amanhã eu acabo. Que é gostoso fazer esses tons sobre tons, principalmente esse opaco. Então eu não quero
correr muito. Mas reparem agora um pouco nessa junção, né? Ó. E como a silhueta deles vai se fundindo com a parte de trás, mas ao mesmo tempo, a ideia é essa. Porque conforme elas vão se misturando, eu vou depois separar de novo algumas partes, né? Trazer o que eu quero de volta e o que eu não quero fica para trás. Porque, por exemplo, tem umas coisas que eu quero fazer com linha dessa fumaça. Mas tem outras que eu quero na mancha. É legal que eu vou fazendo, depois eu fico de pé, eu olho no celular para ver reduzido. Ajuda. Beleza, galera, tô chegando meio que no meu limite de tempo e eu ainda trabalhei. Parece que não andou muito, mas na verdade essa parte aqui trabalhosa é lenta mesmo. E. Então. Opa, pus a mão onde não tinha secado. Então. Vocês vão ver que depois que conseguir voltar com uma arte final, uma coisa assim, muito do trampo volta à tona. Tô até dando uma detonada na arte final aqui dela, que agora eu vou perder uma parte. Legal. Deixa eu ver se eu consigo chegar com uns amarelinhos, com umas coisas aqui pra já trazer, rapidão, trazer a Ana Saito, a personagem, para um outro nível de contraste, porque eu acabei não mexendo nela. Então vamos colocar a jaquetinha amarela aqui, a blusa amarela. Até porque o amarelo, vou falar para vocês, viu? É uma cor que custa para aparecer bem. Então, provavelmente, eu vou precisar de mais de uma. Ó, tá vendo que a arte final já está quase indo embora? Não se desespere. O que sobrar da arte final a gente deixa, que é legal, deixar umas areazinhas da camada anterior. O que não sobrar, a gente faz de novo. Melhor. Então aqui quando eu fiz o desenho, eu até comentei, quando eu estava puxando o desenho na mesa de luz, que eu joguei uma parte da blusa no ombro aqui, ó, para ficar assimétrico. Tá vendo que eu tô deixando umas areazinhas de vermelho no meio da silhueta da jaqueta? Ó.
Tem esses barbantes voando aqui, eu vou pintar de novo depois. Agora eu vou fazer o braço dela lá por trás, que é mais importante. Então, na pintura rola muito isso, né? Ó, já bateu 40 minutos, eu tô aqui pintando, às vezes pode ser que eu perca a noção do que tá acontecendo no mundo e acabe a bateria do celular no meio. E daí corta o vídeo bruscamente. Se isso acontecer, vocês já sabem que aconteceu por causa disso. Se vocês não sabem ainda, né, quem já acompanha o canal sabe. Eu nunca edito os vídeos, eu não consigo, não tenho tempo para isso, então eu simplesmente ponho o vídeo do jeito que tá. Então às vezes quando eu tenho um corte brusco, você pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo a mais na sequência, para completar o que eu tava fazendo, tá? E que sejam compreensivos comigo, eu acho que não atrapalha, mas realmente, se eu tivesse tempo para editar o vídeo e tudo, mas imagina, eu mal consigo fazer os vídeos. Tipo, não é, como eu posso dizer? É mais fácil pintar esse luz se eu não fosse fazer o vídeo, né? Porque o vídeo eu só tenho alguns horários do dia com uma luz boa para fazer. Então eu tenho que reservar nesses horários para fazer o vídeo e trabalhar na pintura. Se não, eu simplesmente meto uma luminária em cima e fico trabalhando de madrugada se eu quiser e acabo. Só que daí não dá para filmar. Então quando eu vou fazer o processo é sempre mais trabalhoso. Quando eu vou registrar o processo, né? Tá vendo? Agora eu vou trabalhando uma Ashura nela, que eu vou querer um pouquinho de render nela. Ela tem que ganhar o foco. E agora ela tinha tudo menos foco, né, até agora. Fazer uma luz meio de baixo para cima, que fica uma luz invocadinha. Então também a pele dela é mais clara, ela é uma asiática, né, afinal de contas. Quer dizer, existem asiáticos que não têm a pele clara, não posso falar assim. Eu tive um tempo na Tailândia e eu nunca tinha visto, mas são tipo japoneses negros mesmo, né? Assim, tem todo o traço do asiático, só que com a pele negra igual de um africano. A gente não está acostumado no Brasil, mas existe. Ó, tá vendo como agora ela já está ganhando um destaque? É engraçado que eu olho essa mão dela com a luva, eu quis fazer uma distorção com a mão dela em primeiro plano, só que tá tudo vermelho, fica parecendo a mão do Hellboy, né? Agora eu vou ver se eu... Aqui... Como eu falei, né, o desenho eu vou retocar no fim, a arte final, né? Então agora eu posso pintar com um pouco mais de liberdade. Se eu não colocar isso na cabeça, é tão estressante ficar tentando desviar da arte final. E se eu não tivesse feito mais ou menos essa arte final no começo, eu ia ter perdido o desenho. Então é uma etapa que não tem muito como. Você tem que fazer e depois retocar. Só que daí, como eu já sei que eu tenho que fazer e retocar, eu já encaro isso numa boa. Eu já encaro como o processo tem essas duas etapas. E tá bom, tudo bem. Então, meu amigo Evandro Gregório, grande artista, pai da Isa, que é a minha afilhada, ele tinha a gente dividiu o estúdio muito tempo. E ele tinha um jeito de falar engraçado de quando vinha alteração,
que ele não tinha como, que ele tinha que seguir, né? Quando era alteração impossível de rebater, que ele falava, vou fazer e vai ficar melhor do que estava. Porque no começo ele não queria fazer, mas já que vão me obrigar a fazer, então eu vou fazer de um jeito que vai ficar melhor do que estava antes. E vou falar, é uma boa filosofia. Já que você vai ter que mexer, juro, eu já mexi com uma vontade, igual eu tava falando agora há pouco, de trampo de publicidade. Mexer numa alteração que você fala, vai ficar pior, você sabe que vai ficar pior. Você tentou falar com o cliente, ele ou te deu uma resposta meio autoritária, tipo, faz aí que eu que mando, ou uma resposta meio qualquer coisa, que no final das contas tinha que fazer de todo jeito. Puta, eu já fiz alteração de má vontade. Fica 2 vezes pior, porque já ia ficar ruim o que a pessoa pediu pra você fazer. Você faz de má vontade, vai ficar o ruim do ruim. Então, tenta simplesmente fazer, dar o seu melhor e esquecer. E depois, não pensa que aquilo é arte, pensa que aquilo é trampo. E daí depois, faz uma coisa sua, pra você, que você vai poder investir toda sua habilidade e fazer do jeito que você quer. E eu tenho certeza, garanto a vocês, que isso que vocês fizerem vai trazer a plenitude que o trampo, que o job, que o freela não traz. Então você fala, mas fazer não dá dinheiro. Faz por você, faz pra você que é melhor. E depois, às vezes, até vira um projeto pessoal, né? Vira alguma coisa, essas brincadeiras aí, esse tempo que você gasta pra você mesmo, desenhando. Com certeza, várias das ideias que eu tive para o projeto começaram a surgir em coisas que eu fiz pessoal. Em coisas que eu fiz porque eu queria desenhar aquilo naquele momento. Daí eu fui lá e desenhei. E aquilo depois foi virando uma ideia mais legal, foi virando uma outra coisa. E às vezes vira um projeto. Vira um projeto de quadrinho, às vezes vira uma pintura, uma ilustra. Ó, vou fazer aqui, porque com certeza vai acabar a bateria em pouco tempo, já dá 50 minutos, até tô achando estranho não ter acabado ainda. Celular velho, mas uma hora eu troco. Mas fazer as considerações finais aqui pro próximo vídeo. Então eu consegui, no meu ver, trabalhar bem a questão da atmosfera, trabalhei o plano, integrei melhor os personagens com fundo, coloquei a cor local. Agora, eu preciso trabalhar essa parte de baixo, com mais definição, trabalhar bem mais branco nessas fumaças, até para integrar o azul com o laranja, que às vezes estão em planos muito separados, e descer uma arte final neles para que a linha de algumas partes se destaque, basicamente. Então, vou arriscar dizer que no próximo vídeo eu acabo. Beleza, minha gente? Muito obrigado aí, então, por assistirem os vídeos, compartilharem, comentarem, eu agradeço demais. Como eu disse, se você gostou do vídeo e puder curtir e se inscrever e ajudar, não é por nada não, mas é que o algoritmo, né, que é o que move os vídeos, o que faz com que as pessoas visualizem, o que direciona e organiza tudo no YouTube, ele valoriza muito essas curtidas, essas coisas. Então, quanto mais longe chega o vídeo. É por isso que eu peço. Valeu? Mas não quiser também não precisa. O que importa é estar feliz aí pintando. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu!